Corinthians apenas empata com a equipe do Santos na Arena Corinthians pela rodada do Campeonato Brasileiro. Não consegue aí somar 3 pontos novamente, mas era um resultado previsível pelo número de jogadores que o Corinthians tinha de desfalques e pensando aí nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Preocupações muito grandes para essa partida. Isso e muito mais. Continue aí no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Muito obrigado a todos aí que acompanham o conteúdo. Bora aí para a escalação, né, desse jogo que teve aí na Arena Corinthians, onde o Corinthians enfrentou a equipe santista, né, na noite deste sábado na Neoquímica Arena, às 7 horas da noite, né, começou aí a partida. Corinthians que muitos imaginavam, eu mesmo coloquei um vídeo aí mais cedo para quem viu, falando aí sobre uma possível escalação do Corinthians. Não fugiu muito daquilo que eu imaginava, mas né, eu achei que o Vitor Pereira poderia ter colocado aí mais garotos da base, principalmente aí no meio de campo, e poupado alguns jogadores que acabou aí tendo problemas durante o jogo, né? Então o Corinthians iniciou com Cássio, Rafael Ramos, o Robert Renan aí, improvisado na lateral, na zaga do lado direito, e o Raul Gustavo com o Fábio Santos na lateral esquerda. No meio de campo, o Cantilho, como já imaginava, já que está suspenso do jogo da terça-feira. E no meio de campo, compondo isso, tinha o Rony e o Duqueiroz. Mais à frente, Adson, Mantuan e o Felipe, né? Felipe aí fazendo sua estreia como titular, já que o Corinthians não poderia contar com o Roger Guedes. Da escalação que eu falei, é o único jogador aí que eu achava que não poderia ter entrado nessa partida aí, visando o próximo jogo, já que o Cantilho não pode jogar, seria o Duqueiroz, e ele saiu aí com desconforto, torcer para não ser nada grave, porque senão o Corinthians terá um problema ainda maior para esse jogo de terça-feira. Mas a gente comentar isso mais um pouquinho mais para o final do vídeo aí. Então bora aí para o React, porque eu também não acompanhei, né? Estava trabalhando, saí 9 horas da noite, vi ouvi uma coisa ou outra aí da partida, mas nada muito concreto, então vou acompanhar com vocês o React pela primeira vez aí. Então bora aí pro React. Então é a vez do Peixe responder. Iniciando aí o React. Se manda agora, com ela o Ângelo. Léo Batistão e Marcos Leonardo acompanham. Ângelo rolou pro Léo Batistão, tenta girar para botar na frente, bate direto, Cássio! Começando aí como foi mais ou menos aí na quarta-feira, né? Leva por dentro, sempre trabalhando com habilidade no pé esquerdo, atravessou pro Duqueiroz na entrada da área, escapou da marcação do Rodrigo e bateu por cima. O momento é bom para o Peixe. Autorizada a cobrança. Partiu Marcos Leonardo, pé direito por baixo. Ela vai para fora, não toca em ninguém, apenas tiro de meta. Aí um lance e agora, complicado, né? Finalmente vamos ter a cobrança. Partiu Mantuan, pé direito nela. Passa a direita. Toca para o Duqueiroz, que recebe com espaço. Leva na entrada da área, empurra para a esquerda. Mantuan tenta o drible, voltou no Duqueiroz de frente para o gol. Cabe o chute para fora. Léo Batistão e Marcos Leonardo se encaminham lá para a grande área. Hoje ele leva por dentro, rola boa bola, com perigo. Marcos Leonardo fez o corte, balançou o corpo dentro da área. Voltou para o Ângelo, arrumou para o pé esquerdo para bater para o gol. Cássio! Faz a defesa o goleiro corintiano. Tira o Auro para dançar, corta de um lado para o outro. Juliano recebe, de volta no William. De volta para o Juliano dentro da grande área. Pintou a chance, bateu cruzado. Ela passa na frente do gol. Se mexe o Juliano para jogar, faz a triangulação com o Rafael Ramos, Felipe na grande área, ele empurra na ponta direita, pro Adson, o torcedor se levanta em Itaquera. Adson chega na grande área, rola para trás, Rafael Ramos bateu cruzado para fora. Arranca com a bola, leva para a entrada da área, arma o chute, ainda ele, ninguém desarma o Ângelo. O Santos está no ataque, pé direito, é fraco, chutou, voltou pro Léo Batistão, fora! E vem o Corinthians, Adson com o Juliano. O Corinthians aí teve mais oportunidades. Bola sobra pro Adson, ele consegue passar, invade a grande área, gira no meio de 3, trabalha pro William, mais atrás, o chute colocado do Rony, espalma, John fez uma grande defesa também. O Corinthians chega mais uma vez. Teve algumas oportunidades, mas pela escalação inicial, eu acho que o William ajeitou, o Rony chegou pegando de primeira, tentando mandar a gaveta, o John se estica todo para mandar para escanteio. Me traiu a plaquinha aqui. Um grande problema aí para a equipe corintiana. Não é o Fábio Santos, né? Não, é o Rony.
É que ele piscou primeiro o 26, depois falaram para ele, não, é o Rony, é o 29. Então, apaga tudo que eu disse, escreve de novo. Entra o Piton, meia dúzia, no lugar do Rony, 29. Empurra na direita pro Adson. Tenta a arrancada, passa pelo Lucas Pires. Juliano, Fagner na triangulação, levantamento, tranquilidade pro John. Nada demais aí. Juliano, Fagner, Adson, de volta pro Fagner, chega no fundo, rola pra trás. Olha o Lucas Piton, bateu em cima do Bauerman. A bola tá viva dentro da área, brigou lá o Raul Gustavo, chega Juan pra afastar. Então é a vez do Peixe responder. Rapidinho aí, antes de a gente continuar aí com o React, se você puder dar uma força aí pro canal, eu agradeço muito aos novos inscritos, todos aí que acompanham o conteúdo. Não esqueçam, deixem seus comentários aí embaixo, comentem o que vocês acharam da partida, se vocês concordam ou não com a minha opinião. Pode deixar nos comentários de todos os vídeos aí que eu estarei lendo e, se possível, respondendo, tanto ali embaixo. Se for alguma coisa construtiva, estarei trazendo para dentro do vídeo também, tá? E não esqueçam aí de se inscrever, se você está vindo aí pela primeira vez esse vídeo. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para você receber a notificação e deixa o like aí se você gostar do conteúdo, que ajuda bastante e faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas e o canal possa crescer cada vez mais. Hoje esse canal aí está com 17 inscritos, mas a gente pode aí crescer cada vez mais. Então agradeço a todos aí que acompanham o conteúdo. Muito obrigado aí, vamos continuar pro vídeo. Galera, vendo aí o React aí, foi um jogo meio que parelho, né? Não pude acompanhar a partida desde o zero, então estou acompanhando os melhores momentos. Então vendo assim com vocês, aparentemente a partida foi meio que equilibrada, as duas equipes aí criando razoavelmente bem. Não vi muito aí dos garotos da base nessa partida, não posso dizer se foi um bom jogo ou não. Ouvi muitas coisas, mas eu não vou me basear em cima disso. Basear muito dentro de um contexto geral, né? O Corinthians aí que visava o Boca na próxima partida. Essa partida aí, os números estão aparecendo aí na tela para vocês. O Corinthians deu 9 chutes, acertou apenas 1 no gol, né? É muito pouco aí, que foi o do Rony no segundo tempo, vocês vendo aí no React. Então a eficiência do Corinthians caiu muito, né? Comparado ao último jogo, onde o Corinthians acertou quase que um pouco mais da metade, né, dos chutes, e teve uma eficiência aí de 50% em gols, né? Então para você fazer gol tem que acertar mais o gol. O Corinthians acertou apenas uma vez o gol, então é um grande problema. Teve algumas oportunidades de chutar e preferiu segurar um pouco mais, outras teve a oportunidade de segurar um pouco mais e decidiu chutar e acabou não conseguindo criar ofensivamente. Já o Santos teve 2 oportunidades aí que deu trabalho para o Cássio, mas nada muito grave, né? Nada que o Cássio tenha que fazer aquela defesaça, né? Igual na última partida, onde o jogador saiu cara a cara com o Cássio, não teve nada disso. Então foi um jogo meio que parelho, muito pelo problema que o Vitor Pereira tem no seu elenco, né? Que teve que se desdobrar aí para poder achar um time alternativo que conseguisse criar alguma coisa, né? E o time que iniciou aí essa partida, para mim, o único erro aí foi ele iniciar com 3 volantes. Eu acho que não necessitava ele iniciar com 3 volantes, né? Para mim, ele poderia ter dado uma oportunidade para o garoto Matheus Araújo, ou até mesmo para o Biro, né? Que estava no banco de reservas, mas ele decidiu segurar um pouco mais, né? No segundo tempo, daí ele abriu mão dos 3 volantes e mudou aí o time, né? Do time que iniciou, ele tirou o lateral direito para dar mais rodagem para o Fagner, tirou o Rafael Ramos, tirou o Mantuan, né? Poupando aí para terça-feira, desculpa. Tirou o Felipe também aí para dar uma rodagem maior para o Júnior Moraes. O Mantuan ele tirou para colocar o William, né? O Duqueiroz saiu para a entrada do Juliano, mas o Duqueiroz sentiu um desconforto, né? Que é isso que preocupa para esse jogo de terça-feira. E saiu o Rony para a entrada do Lucas Piton. Então aí você tinha o Piton, o William, os que entraram, o Piton, o William, o Juliano, o Júnior Moraes e o Fagner. Provavelmente para esse jogo aí aqui na Arena Corinthians, mais pela Libertadores, o Corinthians aí
iniciará com um time que atuou contra o Santos, mais ou menos, né? Bem próximo daquilo. O que mudaria é o esquema de volantes, e aí é que me preocupa, porque, né, o Corinthians ontem, hoje de manhã, né, postei o vídeo aí, mas ontem o Corinthians recebeu a notícia, depois de 2 meses aí, mais ou menos, que houve a expulsão do Cantillo, lá na La Bombonera, pela fase de grupos da Libertadores. O Corinthians aí recebeu a notificação de que o Cantillo foi punido, né, e não poderá jogar esse jogo contra o Boca, né? Já começou aí nos bastidores o Boca Juniors a ganhar alguns pontos. Por que será? O Vitor Cantillo não era titular do Corinthians à época, e nos últimos jogos que ele vem tendo uma sequência de jogos, subitamente aparece aí uma suspensão para o jogador. É meio que controverso, né? Porque depois de 2 meses aí ele recebeu a suspensão, mas, né, a gente tem que aí buscar resultados com o que a gente tem dentro de campo, ou o que a gente tem dentro do elenco. Dentro do elenco, o Corinthians aí poderia atuar com o Duqueiroz e mais um volante aí, que o Duqueiroz é mais seguro, já que o Corinthians não tem o Maicon por lesão. Então, o Corinthians teria o Duqueiroz. Só que daí, sem o Duqueiroz, que vem tendo uma rodagem, vem tendo um entendimento melhor do que o Vitor Pereira pede, aí o Corinthians tem um grande problema, porque ele teria que atuar com garotos nesse meio de volantes aí, e isso preocupa muito essa equipe corintiana, né? Porque na primeira partida da Libertadores, o Corinthians jogou com Duqueiroz e Maicon, 2 garotos, mas com uma rodagem e um estilo de pensamento diferente, que conseguiam aí fazer o time rodar com velocidade nesse meio de campo e se segurar defensivamente. Já para o segundo jogo lá na La Bombonera, o Corinthians, mesmo com os 2 garotos, não conseguindo render aquilo que eles deveriam. Então, para esse jogo, o que preocupa é que o Corinthians não vai ter o Maicon, né? E também pode não ter o Duqueiroz. Então aí a dupla de volantes, provavelmente para essa partida, se ele iniciar com 2 volantes, seria aí um Xavier e Rony, se o Duqueiroz não possa jogar. Então aí são 2 garotos que vêm tendo uma rodagem leve, não é nem tão grande, né? Não atuam com tanta frequência. O Rony atua mais do que o Xavier, mas aí teria que jogar com o Xavier e Rony. Caso o Duqueiroz esteja bem, eu acho que ele, para não mudar muito do esquema, atuaria com o Duqueiroz e o Rony. Ou, na minha opinião, Xavier e o Duqueiroz. Por quê? Porque eu acho que o Xavier ele vai fazer essa função de primeiro volante, não vai ter a qualidade de saída de jogo, mas pode segurar mais essa bola ali atrás, e daí o Duqueiroz e o Juliano, provavelmente aí para essa partida, renderiam um pouco mais, tendo mais escape aí para o William, para o Roger Guedes e para o Mantuan, aí, que provavelmente será o ataque desta terça-feira. Mas preocupa muito aí para a equipe corintiana. O Corinthians aí não é certeza que pode contar com Mosquito, com Tendinite, com Renato Augusto, tem ainda o Gil, João Vitor, que também sentiu. Então o Corinthians tem uma grande leva de jogadores que estão no departamento médico, e isso é o que mais preocupa aí para esse jogo de terça-feira, e não só de terça-feira, porque terça-feira é a primeira partida. Uma semana depois o Corinthians vai pegar novamente a equipe do Boca. A gente vai acompanhar aí os jogos, né, subsequentes aí do Corinthians, mas isso é o que preocupa agora e para a sequência do campeonato. Porque o Corinthians pega o Boca agora, e para a próxima partida do Brasileiro, o Corinthians ainda tem um problema, que o Rony, que é um dos jogadores que poderiam atuar no final de semana, está suspenso. Então o Corinthians aí tem mais um volante que não pode atuar, né? Nessa semana o problema são os volantes do Corinthians. Os atacantes não são mais o grande problema corintiano aí, é mais os volantes. E quem diria, o Corinthians com tantos volantes no elenco, agora não tem um volante para poder que você possa ter certeza que vai iniciar a partida aí, né? O que nós vamos fazer aí nessa sequência dessa semana, né? Uma pincelada rápida aí do que eu falei, né? A tabela, o Corinthians é o segundo colocado aí, de forma isolada, ali com 2 pontos de vantagem para os times que estão abaixo dele, e manterá isso até a próxima rodada, quando enfrenta o Fluminense. E o Palmeiras ainda pode desgarrar um pouquinho aí, se caso vencer a equipe do Avaí,
no domingo, neste domingo, né? Que eles vai ser o jogo que vai ser transmitido pela Globo aí na televisão. Se caso não vencer, só empatar e o Corinthians mantém os 3 pontos aí de diferença, é mais razoável aí para manter aí essa busca por um possível título do Campeonato Brasileiro, que é possível, não é nada muito diferente, é um campeonato maluco, né? Essa rodada aí que Fortaleza vencia o Atlético Mineiro até os 90 minutos aí, praticamente, e tomou a virada depois de passar 90 minutos vencendo o jogo, praticamente 90 minutos vencendo o jogo, tomou a virada no finalzinho. Aconteceu isso, o próprio Palmeiras vencendo o São Paulo, então esse campeonato aí é meio surpreendente, nada está decidido. O Corinthians aí tem a possibilidade aí de conseguir alavancar ainda mais, porém a gente sabe aí que tem esse desgaste, né, do elenco. O Corinthians tem um elenco que até então, até o início das competições, para você atuar em 2 competições ali com intervalo, com descanso, tudo, o Corinthians ainda teria um grande problema. Agora o Corinthians tem 3 competições difíceis, que é o Campeonato Brasileiro, que é por pontos corridos, então você tem que estar sempre somando pontos para chegar ali lá na frente com uma média positiva e conseguir ali brigar pela vaga na Libertadores, pelo título. Se o Corinthians manter assim essa sequência, o Corinthians aí não terá problemas no final da competição, né? O Corinthians tem ali uma média dos mesmos times que estariam brigando pelo título, que foram colocados brigando pelo título desde o início da competição. Então, a média do Corinthians é muito positiva. Já Copa do Brasil e Libertadores, o Corinthians aí também vem fazendo uma boa sequência aí, pelo menos na fase de grupos da Copa Libertadores, fez uma média positiva. Assim como no Campeonato Brasileiro, você tem que somar pontos e o Corinthians conseguiu somar os pontos necessários. Não o suficiente para se manter em primeiro, né, para decidir esse jogo das oitavas em casa. Mas, né, por incrível que pareça, o resultado que o Corinthians teve na fase de grupos foi o melhor possível para o elenco atual, né, porque daí o Corinthians teve uma sequência de 4 jogos, né, super importantes para a equipe corintiana dentro de casa, né? Sequência aí onde ele mesmo assim pode ter perdido um ou outro jogador, mas não teve uma sequência de viagens e é onde o Corinthians teve o melhor desempenho nas suas partidas, né? O Corinthians teve o melhor desempenho contra o Goiás, um ótimo desempenho contra o Santos na Copa do Brasil, onde iniciou um 4-0 aí, que encaminhou a sua classificação. Hoje contra o Santos, com um elenco alternativo, fez um jogo satisfatoriamente positivo, não efetivo, mas positivo, né? Mesmo com um time bem mexido, com um esquema com 3 volantes, o Corinthians mesmo assim ainda criou algumas oportunidades, atacou a equipe santista, então não foi aquele time que se segurou para jogar no contra-ataque, jogou bem. E contra o Boca, aí 4 jogos seguidos jogando em casa, sem viagens. Esperamos aí que nessa partida, independente de quem entre nesse jogo, que entre com vontade e que o trabalho do Vitor Pereira seja mantido, tenha uma sequência aí positiva, que desses últimos 3 jogos, os 3 jogos a equipe construiu muito bem aquilo que o Vitor Pereira tinha em mente quando ele chegou no Corinthians. Então a gente espera que daqui para frente esse elenco consiga aí manter essa rotatividade, esse time rápido de troca de passes, muito cobrado aí pelo Vitor Pereira na coletiva de imprensa, onde ele disse que os garotos que iniciaram a partida, eles aceleraram demais o jogo e faziam com que o Corinthians não tivesse tempo de pensar. E, como a gente sabe, começou a partida com muitos jovens e esses jovens acabaram não segurando essa bola, não dando a inteligência necessária, né? Então o time começou a ser um time muito rápido, sem objetividade. Então o Corinthians precisa ser mais objetivo. Pegar essa bola, criar e acelerar quando for necessário. Acelerar para o último terço do campo, que foi aquilo que a gente fez na quarta-feira contra o Santos, onde chegou na linha de fundo, acelerou a bola, o jogador chegou na linha de fundo, tocou para trás, gol. Pegou a bola na lateral, segurou, ultrapassagem, acelerou a bola, foi o ponta lateral, chegou na linha de fundo, tocou, gol.
é assim, é você acelerar nos momentos certos, não acelerar o tempo todo, porque você vai acabar perdendo a bola desnecessariamente e fazendo o time cansar cada vez mais. Isso acabou aí fazendo com que o Duqueiroz acabasse sentindo um pouco no primeiro tempo, onde o Corinthians teve que correr muito, né? Era um jogo que não precisava ter essa velocidade, essa intensidade tão grande, principalmente porque o time do Corinthians tinha 3 volantes, então o Corinthians precisava aí segurar um pouco mais essa bola, não foi o que aconteceu, mas, né, foi um pontinho aí que dentro dos parâmetros da partida foi um resultado aí razoável. E para encerrar aí o vídeo, né, aí a sequência de jogos do Corinthians, terça-feira, 9h30, o Corinthians recebe o Boca Juniors aí, provavelmente com um time bem próximo daquilo que atuou contra o Santos na Copa do Brasil, tirando aí, é claro, o Cantilho, que não atuará, estará suspenso, e talvez aí, né, talvez o João Vitor também não atue, né, por causa daquele desconforto, não é certeza, e o Duqueiroz também talvez não atue, que também não é certeza. Então aí são 2 incógnitas aí no meio de campo, e daí a gente fica sem saber quem é o meio de campo do Corinthians. A gente sabe que possivelmente Juliano é titular e o ataque será o mesmo aí, com o Mantuan, o Roger Guedes e o William. A zaga, Fagner, o Raul Gustavo e o Fábio Santos, provavelmente ali na ponta esquerda, por ser mais defensivo. Mas de resto a gente tem aí essa incógnita. Quem vai ser o zagueiro do lado do Raul? O João Vitor, talvez aí o próprio Robert Renan ou o Bruno Mendes, né? Ou talvez aí o Bambu, né, que possa aí iniciar, mas eu opto aí provavelmente pelo Robert Renan ou o Bruno Mendes fazendo sua reestreia aí nessa partida, por causa da velocidade e intensidade. Talvez aí o Bruno Mendes estreie. E no meio de campo aí, se não puder contar com o Duqueiroz, provavelmente ele deve iniciar pelo estilo de jogo que o Vitor Pereira vem implementando, provavelmente iniciará com o Rony. Mas eu iniciaria com o Xavier, né? Mas pelo parâmetro defensivo, que é o time do Boca, do meio para frente é um time muito qualificado. Então o Corinthians precisaria aí ter um combate efetivo defensivamente para que o seu ataque consiga aí vencer com facilidade, que a defesa do Boca não é uma das melhores da competição. Então o Corinthians conseguindo aí neutralizar esse meio de campo e ataque do Boca, o Corinthians aí consegue com facilidade criar e sair com resultado positivo. Mas qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. O vídeo ficou um pouco comprido demais, mas né, tinha que ser comentado aí um pouco mais sobre tudo isso. Possivelmente essa semana aí o Corinthians tem notícias positivas ou negativas, né, sobre contratações, mas estarei trazendo um vídeo aí assim que forem confirmadas essas informações sobre novas contratações, chegadas e saídas de jogadores. Farei um vídeo específico para isso. Mas deixa aí o like se você gostou do conteúdo, deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda ou não. Que time o Corinthians deveria entrar aí contra o Boca? Da minha opinião aí, eu já passei o que eu acho desse time, mas a cabeça do Vitor Pereira é trabalhar em cima de quem está apto para iniciar essa partida. E como não estou lá, não tenho acesso às informações, não sei quem iniciará o jogo, quem está bem fisicamente. Mas esperamos aí que o Corinthians não tenha novas surpresas negativas essa semana e que consiga aí um grande resultado. Qual é a sua opinião? Deixa aí embaixo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.